Roneys von Firmino Gomes, também conhecido como o Maníaco da Torre, nasceu em Maringá, no estado do Paraná, em 1975, durante um período de significativas mudanças sociais e políticas no Brasil. Sua infância foi marcada por tragédias, sendo filho de uma mulher envolvida na prostituição, que tragicamente foi vítima de um homicídio em Campo Mourão, outra cidade do estado, quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Esse evento traumático é frequentemente mencionado como um possível fator influenciador de seus comportamentos criminosos futuros. O apelido Maníaco da Torre, atribuído a Roneys von Firmino Gomes, está diretamente ligado ao local onde ele escolhia abandonar os corpos de suas vítimas. Esses locais eram campos isolados próximos às torres de transmissão de energia elétrica na região periférica da cidade de Maringá. Os crimes hediondos ocorreram ao longo de um período extenso, entre os anos de 2005 e 2015. Durante esse intervalo de tempo, infelizmente, Gomes perpetrava atos terríveis, estuprando e assassinando pelo menos 13 prostitutas. Apesar de aparentemente levar uma vida convencional como marido e pai de 2 filhos, Roneys von Firmino Gomes desempenhava funções como segurança e vendedor autônomo. Seu passado, no entanto, revela um lado sombrio, com antecedentes criminais que incluem acusações de receptação em 2011 e envolvimento em um roubo a banco em 2002. Foi somente em 2015 que a ligação entre os diversos crimes semelhantes chamou a atenção de um repórter local especializado em coberturas policiais. Esse jornalista alertou as autoridades, desempenhando um papel crucial em trazer à luz a série de crimes perpetrados por Gomes. A partir dessa perspectiva, os investigadores começaram a vislumbrar a possibilidade de estarem lidando com um assassino em série. Para alcançar essa conclusão, realizaram um meticuloso mapeamento de todas as mortes ocorridas ao longo de uma década. As vítimas, majoritariamente garotas de programa, compartilhavam características comuns. Muitas delas possuíam registros policiais e viviam distantes de suas famílias, o que, infelizmente, contribuiu para que seus desaparecimentos não fossem prontamente reportados às autoridades. Até o momento, 2 dos corpos encontrados permanecem sem identificação. No entanto, em 27 de julho de 2015, a descoberta do corpo de Maria Josiane dos Santos, uma mulher de 36 anos, estrangulada em um campo de milharal próximo a uma torre de energia, foi um ponto crucial na investigação. A cena do crime foi determinante para sua identificação e a subsequente prisão do suspeito em surpreendentes 72 horas após a descoberta do cadáver. A aproximadamente 3 quilômetros da vítima, foram encontradas suas roupas e, ao lado delas, fragmentos de uma peça de carro na cor azul marinho em tom metálico, elementos que desempenharam um papel crucial na elucidação do caso. Nas gravações das câmeras de segurança ao longo da Avenida Morangueira, os investigadores conseguiram identificar o veículo de Roneys, uma BMW que estava sendo conduzida acima da velocidade permitida. As imagens revelaram que o para-choque do automóvel estava danificado, coincidindo com o pedaço encontrado na cena do crime. A prisão de Roneys ocorreu em 30 de junho de 2015, momento em que ele assumiu de maneira surpreendentemente tranquila a responsabilidade pelos crimes. Durante seu depoimento, confessou vários homicídios, expressando seu ódio por prostitutas, associando esse sentimento à morte de sua mãe. Por que você mata as mulheres? Por quê? A tua mãe? E tua mãe, o que aconteceu com a sua mãe? Mataram ela que jeito? Facada ou asfixiada? Aonde que foi isso? Campo Mourão? Aí, e por causa disso você tem raiva de mulher? Você acha que ela tá vendo o programa? O que você acha? Alguém falou? Você tá batendo seu pai. E por causa disso você começou a matar a mulher que faz programa. É isso? A raiva é por causa do que aconteceu com a sua mãe? É isso? Vou te perguntar a mesma coisa. Você mata as mulheres antes do ato sexual ou depois? Você mata elas como? Estrangulado? As autoridades policiais suspeitam que o número real de vítimas possa ser ainda maior. Após a captura do Maníaco da Torre, diversos testemunhos de mulheres emergiram, descrevendo tentativas de assassinato por parte de Roneys contra várias garotas de programa, incluindo uma travesti. Um artigo do G1, datado de 31 de julho de 2015, destacou o relato dessa travesti, que sobreviveu ao ataque graças à sua resistência física, conseguindo reagir e escapar.
O modus operandi de Ronis envolvia a escolha aleatória de suas vítimas. Para evitar possíveis arranhões, ele reclinava o banco do carro, dificultando a reação das mulheres atacadas. Geralmente, suas vítimas eram prostitutas que se recusavam a ceder às suas exigências. O primeiro caso julgado em Maringá, em 14 de março de 2019, envolveu a vítima Edinalva José da Paz, de 19 anos, cujo corpo foi descoberto em dezembro de 2010. Em menos de 48 horas após a descoberta do crime, a polícia conseguiu identificá-la, o que representou um ponto crucial para o avanço das investigações. O cadáver foi localizado no meio de uma plantação de soja por moradores locais, nas proximidades do quilômetro 9 da rodovia Paraná 317. Acredita-se que Edinalva tenha sido a primeira vítima de Ronis von Firmino Gomes, o maníaco da torre. Ronis foi condenado a uma pena de 21 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato de Edinalva. No caso de Mara Josiane, sua última vítima conhecida, as acusações contra Ronis incluem ocultação de cadáver e homicídio com 4 qualificações: motivo torpe, asfixia, simulação, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. No total, Ronis enfrenta acusações relacionadas a 6 homicídios e ocultação de cadáveres. O trabalho de investigação liderado pelo delegado responsável pelo caso, Dr. Diego de Almeida, e sua equipe, desempenhou um papel fundamental em trazer tranquilidade à região. Além disso, figuras importantes como o delegado-geral Dr. Júlio César dos Reis e o Dr. Osmir Ferreira Neves Júnior, delegado-chefe da 9ª Subdivisão Policial, estiveram envolvidos no processo. Durante a investigação, foram coletados diversos depoimentos, tanto de vítimas quanto do próprio maníaco da torre, que confessou à Polícia Civil não apenas o último crime que resultou em sua prisão, mas também forneceu detalhes minuciosos sobre pelo menos 5 de seus outros assassinatos. Até o momento, os julgamentos realizados em Maringá têm sido intensamente cobertos pela imprensa e acompanhados de perto pelo público. Apesar do sucesso percebido tanto pela mídia quanto pelas pessoas interessadas em observar a justiça em ação, os advogados de defesa buscaram desqualificar e minimizar as provas apresentadas, anunciando a intenção de recorrer das sentenças. Nas entrevistas mais recentes, a esposa de Ronis, surpreendentemente, declarou que nunca desconfiou de que seu marido era um maníaco. Ela afirmou não conseguir enxergar esse lado dele e expressou o desejo de apagar essa faceta da realidade para si mesma, argumentando que essa dimensão obscura nunca existiria em sua percepção. No relato de uma das irmãs de Ronis, a perspectiva é de que o irmão sempre foi bastante voltado para a família, tendo enfrentado diversos traumas emocionais ao longo da vida, incluindo a trágica perda de um filho de apenas 4 anos de idade. De acordo com ela, a criança estava brincando em uma loja de conveniência dentro de um posto de gasolina, quando foi tragicamente esmagada pela queda de um cofre abandonado no estabelecimento. As alegações da defesa em relação à não imputabilidade de Ronis, baseadas em problemas mentais, foram apresentadas junto a um laudo psiquiátrico forense assinado pelo médico psiquiatra Mauro Porco, professor de psiquiatria da Universidade Estadual de Maringá. O documento aponta que Ronis demonstra falta de remorso ou arrependimento, atribuindo esse comportamento a uma afetividade alterada. O laudo enfatiza que, até o momento presente, a literatura médica não oferece conhecimento de uma recuperação satisfatória para portadores do transtorno de personalidade antissocial após a prática de delitos graves, como assassinatos em série, homicídios, ocultação de cadáver, golpes, assaltos, ameaças e porte de arma. Caso seja condenado por todos os crimes que já confessou, Ronis von Firmino Gomes enfrenta a possibilidade de receber uma sentença de até 180 anos de prisão em regime fechado. Agradeço a todos que acompanharam essa narrativa sobre o maníaco da torre. Se o conteúdo foi envolvente para vocês, seria incrível se pudessem compartilhar, curtir e deixar seus comentários aqui embaixo. O engajamento da comunidade é crucial para o crescimento do canal e me inspira a continuar trazendo conteúdos que estimulem a reflexão. E se tiverem sugestões para outros vídeos, adoraria ouvir as suas ideias. Podem compartilhar sugestões para histórias de psicopatas reais, contos de terror fictícios ou casos criminais que despertem o interesse de vocês. Estou ansioso para criar conteúdos que atendam às expectativas da nossa comunidade. Muito obrigado pela audiência e nos encontramos no próximo vídeo.